glória a Deus, aleluia. Convidemos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Sétimo dia de clamor, quem está ainda a todo vapor, glorifica, exalta o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 9. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quem for encontrando, se coloca de pé, reverência a palavra do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 2 Coríntios, no seu capítulo 9, a partir do versículo 6, amém? Louvado seja Deus, aleluias. Todos encontraram? Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura, que diz assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Versículo 9. E conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Para finalizarmos, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Hoje nós estamos aqui no sétimo elo, 12 dias de clamor, não é isso? E hoje nós estamos aqui no sétimo elo. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, Ele me fez uma pergunta, eu vou repassar para a igreja. Se hoje fosse o dia da colheita, quantos frutos nós iríamos coletar? Foram 7 dias até então, 7 de 12, ainda faltam alguns dias para finalizar. Mas o ano não vai finalizar daqui a 12 dias. O propósito pode até finalizar. Mas nós que somos responsáveis em manter a constância na busca, nós que somos responsáveis em manter o nosso solo fértil para poder estar recebendo a preciosa semente. Nós estamos aqui, irmãos, como nós somos o solo. O nosso coração é o solo que vai receber a palavra. E o semeador é o nosso Pai. E segunda-feira nós estávamos no culto e o Senhor falava bravemente no nosso coração sobre isso. Porque quando a gente coloca a propósito, assim, primeiro elo da campanha, segunda-feira é culto, o primeiro culto da vitória, todo mundo vai assemelhar a bênção, a prosperidade, e não é errado. Mas nós, irmãos, temos que nos preocupar como é que nós estamos lançando os nossos pães sobre as águas. Como é que está o nosso plantio? Como é que nós estamos preparando o terreno para poder estar ali colocando a semente, para poder ocorrer a multiplicação e a gente colher daquilo que nós plantamos? Porque quando a gente fala de multiplicação, é necessário ter um produto. Eu preciso ter algo para que venha a ser multiplicado. Porque a gente sabe que se a gente pegar o número 0, a gente multiplicar por 1000, o resultado vai ser 0. Não adianta nada a gente querer multiplicar algo que não existe. Mas se a gente pegar pelo menos o número 1 e tentar multiplicar, vai ter um resultado bom. Mas eu acredito que nós não estamos aqui somente para plantar pouco, plantar apenas um. Nós estamos aqui para ficar constantemente plantando para que nós possamos receber os frutos do nosso plantio. Irmãos, a palavra do Senhor ela vai nos dizer que aquele que plantar, vai colher aquilo que plantou. E como é que está a nossa plantação perante a presença do Senhor? Quando a gente fala, irmãos, de multiplicação, Jesus ele teve o que multiplicar. Foram os pães e os peixinhos.
E nós, o que nós temos, se você olhar para as suas mãos nesta noite, fazer uma autoanálise das suas obras, o que você tem, que você vai olhar e vai dizer, isso aqui vai multiplicar e vai dar bons frutos. O que será que nós temos para dizer assim, olha, eu posso ter pouco, mas pelo menos eu tenho. Será que nós vamos ter esse produto para que venha gerar multiplicação? Porque a palavra do Senhor vai nos falar da parábola do semeador. Nós precisamos estar com o nosso solo fértil, porque não adianta nem colocar semente, que é a palavra. Se o nosso solo, que é o nosso coração, não estiver pronto para receber, vai vir um maligno, ó, e vai arrebatar a palavra. Se o nosso solo não estiver pronto para receber a palavra, vai vir a luta, vai vir a prova e ó, vai sufocar a palavra. E vai acabar não adiantando nada a gente ter recebido. Mas se nós estivermos com o nosso solo, que é o nosso coração aberto para ouvir a voz do nosso Senhor e fazer como o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se nós estivermos com esse intuito, com esse interesse em estar ouvindo a palavra do Senhor, em estar buscando a face do Senhor para continuar seguindo os caminhos dele, com certeza nós temos algo de bom para colher. Com certeza nós vamos ser uma árvore frutífera. Porque a gente pode ter o melhor solo do mundo. Você colocar ali a semente e se crescer e não der fruto, o que é que vai acontecer? Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Está ali toda bonitinha, Jesus teve fome, cadê o fruto? De que adianta estar em pé? Toda bonitinha, toda arrumadinha. E cadê os frutos? Que é o principal. Se tiver seca, irmão, não vai servir nem para dar uma sombra ao animal. Se tiver seca, vai estar ali em pé, não vai nem servir para dar uma sombra. Vai ficar somente um galho. E nós precisamos ser uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera tem um solo bom para poder receber a palavra. Eu recebo a palavra, meu solo está bom, vai dar frutos. Dando frutos vai ter a multiplicação. Mas tudo vai depender de como está o meu e o seu coração. Multiplicação por multiplicação, irmãos, às vezes só vai até sobrecarregar e não vai aguentar. Porque às vezes tem pessoas que querem muito, mas não está nem preparada para poder receber a multiplicação. E aí está naquela insistência, eu quero, e a gente tem que lembrar do povo do deserto. Chegou um momento que eles disseram, que saudade do alho poró, que saudade daquelas coisas que a gente comia, começou a pedir carne. É carne, toma carne. Teve gente que morreu e não sentiu nem o gosto, porque foi carne saindo pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Cuidado com o que nós temos pedido. Porque a gente está ali tão insistente, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Ah, Senhor Jesus, eu tenho uma pessoa naquela congregação que eu me inspiro. Eita, como Deus usa essa mulher, como Deus usa esse homem. Não é errado a gente se inspirar no servo do Senhor. Mas será que nós estamos aptos para querer mergulhar nas águas profundas como Ele tem mergulhado? Porque às vezes a gente só quer chegar, irmãos, ver tudo bonitinho. A pessoa está pregando, está ministrando, está dando bons frutos. E a gente olha assim, nossa, que massa, que legal, eu quero também. Não é errado, mas nós precisamos entender. Muito é dado, muito é cobrado. E nós precisamos estar na posição o tempo todo. Porque para poder receber os frutos do Senhor, a obra do Senhor, nós precisamos estar firmados. E firmados sobre a rocha que é a palavra. A palavra do Senhor, irmãos, ela vai nos dizer que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Como é que nós estamos ceifando? Porque, irmãos, não adianta eu chegar aqui e estar fervorosa nos 12 dias. E aí vai ter mais 350 e poucos dias ainda. E eu só estava fervorosa nos 12 primeiros dias do ano. Aí quando chega no final do ano, meu ano foi uma derrota. Não deu nada certo. Foi culpa do propósito? Não. Porque o propósito uma hora ia acabar. A campanha uma hora ia acabar. Quem tem que permanecer constante somos eu e você. Porque a campanha daqui a pouco acaba. E aí a
cobrando, estimulando. E no nosso interior, e no particular, será que a gente vai deixar a chama acesa o tempo todo? Ou a gente vai deixar a chama se apagar? Por pura necessidade, essa chama necessita estar acesa. Não pela necessidade do reino. Porque se eu não estiver na posição, o Senhor vai colocar alguém para fazer aquilo que eu não estou na posição. Mas pela necessidade da nossa alma. Pela necessidade, irmãos, do nosso espírito. Nós temos essa necessidade de estar o tempo todo em busca com o Senhor, descendo, buscando a face dele. Ah, mas eu errei, eu pequei. Se arrepende verdadeiramente, quebrando o coração. Busca a face do Senhor, que ele perdoa o pecado, ele sara a terra e ele te levanta para você prosseguir novamente. Ah, mas está bom, o erro não é sobre isso, porque o nosso Senhor, ele é perdoador, ele é galardoador. Nós que somos rigorosos para com o nosso próximo. O nosso próximo faz algo com a gente, eu não quero falar com ele, eu não quero falar com ela, mas o Senhor não. Se arrependeu? Ele está ali de braços abertos. Ele está dando diariamente uma nova chance para fazermos diferente. E às vezes a gente quer se apoiar nisso. Eu não vou fazer a obra do Senhor por conta desse motivo aqui. Eu não vou fazer a obra do Senhor por causa disso daqui. Irmãos, eu falei lá na igreja, gente, eu relutei para poder aceitar, né? Vou ser bem sincera, a unção de missionário. Aí a pastora falou assim, porque o óleo ainda não desceu, mas tem obras. Eu sim, eu sei, tudo bem. Mas a gente entende, irmãos, quando a gente faz as coisas para o Senhor, a gente entende que o que a gente não está retinho no caminho do Senhor, a gente entende que o que a gente está postergando para depois, a gente vai ter que aprumar de uma hora ou outra. E aí, quando a gente está fazendo para o Senhor, a gente entende que o Senhor já sinalizou, existe algo que precisa corrigir, existe algo que precisa colocar no prumo. Postergou, mas a hora chegou. E aí? Vai deixar passar mais uma vez? Ou você vai se posicionar para fazer o que tem que ser feito? Porque às vezes, irmão, a gente só está procurando uma desculpa para se apoiar. Eu não posso por conta disso, disso e disso. O Senhor é minha testemunha, Ele está vendo. Mas o Senhor também está vendo que você não mede um esforço para poder mudar o quadro da situação. O Senhor está vendo que você não mede esforço para dizer assim, Senhor, com a minha força eu não consigo, mas com a tua força eu vou chegar em qualquer lugar. Com a tua força eu vou vencer qualquer barreira. Com a tua força eu derrubo toda e qualquer muralha que aparece. Porque, irmãos, com a nossa força a gente não consegue nada. Eu estava num período que eu já tinha alguns meses que eu não conseguia descer as madrugadas. E estava constante, mas eu disse, Senhor, o Senhor está vendo que eu não estou conseguindo, estar mais forte do que eu. E o Senhor diz, eu também estou vendo que você não está fazendo esforço. E o Senhor está vendo, aí chegou o dia, irmão, vai para o culto, palavra, porrada dura. Não, Senhor, hoje eu estabeleço um conceito com o Senhor. Irmãos, eu fiz uma oração sincera. O Senhor sabe que da minha força eu não vou conseguir, mas eu estou contando com a tua força. Fiz um propósito de 40 dias, irmãos, e eu disse ao Senhor. Porque, irmãos, a gente sabe quando a gente está se doando para o Senhor e a gente está ali alimentando o nosso espírito, mas a gente entende que chega um momento que a gente pode fazer mais. Se eu jejuava 3 vezes na semana, eu entendo que eu consigo colocar mais 2 dias. Ah, mas a minha agora não permite, mas eu consigo abrir um momento de consagração. Esse tempo livre aqui que eu sei que eu estou vendo, eu posso colocar para eu estar meditando na palavra. Mas esse tempo livre eu deixo para quando eu chegar em casa, eu atualizar o feed. Mas eu posso substituir. A gente entende, a gente consegue entender isso, que a gente consegue ter um jeitinho para dar prioridade ao Senhor. Só que a gente não vai porque a carne ela fala mais alto. E eu falei, Senhor, com a minha força eu não vou conseguir. E eu disse ao Senhor, Pai, eu vou entrar nesse propósito com o Senhor, mas é apenas para poder aflorar o nosso relacionamento. Eu não quero te pedir nada, irmãos, e eu precisava pedir tudo. Mas eu falei no meu coração, Senhor, eu apenas quero aflorar o nosso relacionamento. Porque uma mãe que tem um filho, a mãe entende, eu trabalho o tempo todo, eu não estou conseguindo dar assistência ao meu filho. Se o domingo eu estou livre, eu vou levar ele para um lazer. Eu vou levar no shopping, porque a semana é tão corrida, eu não consigo me distrair com meu filho, então eu vou levar ele para passear.
rotina. E porque no nosso relacionamento com Deus a gente não percebe que tem essa necessidade de uma reconexão. Porque a gente não compreende que tem essa necessidade de uma reciclagem. A gente se acomoda porque já ora, porque já jejua. Mas se a gente fizer uma autoanálise, a gente pode jejuar mais. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente consegue descer mais. Se a gente fizer uma autoanálise, eu consigo ir ao monte uma vez na semana. A gente sempre pode dar mais. Mas vai depender da posição que nós estamos colocando no reino dos céus. Vai depender da posição que nós, da gaveta que a gente está colocando no Senhor. Porque não é Ele que se coloca naquela posição, somos nós. Agora não dá, agora eu não posso, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E eu estava nesse estado. A irmã estava orando, estava jejuando, estava fazendo tudo isso, mas eu entendia que eu podia melhorar o meu relacionamento com o Senhor. Mas eu não estava conseguindo, eu não estava tendo força. E eu falei, Pai, de mim mesmo eu não vou conseguir, mas eu vou aí, com a tua força. E eu só queria, irmãos, aflorar o meu relacionamento com Ele, eu só queria me sentir mais íntima, mais próxima. Irmãos, em menos de não completou 10 dias, eu vi a minha vida virar assim de cabeça para baixo, positivamente, que eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não pedi isso. Eu apenas quis melhorar o nosso relacionamento. E eu fui muito sincera com o Senhor. Mas aí o Senhor, Ele trouxe novamente, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu desliguei a minha mente do que realmente estava precisando fisicamente e conectei a minha mente para o que eu estava precisando no espiritual, Ele cuidou dos dois. Ele colocou tudo em seu devido lugar. E é por isso que quem ceifa pouco, colhe pouco. Quem ceifa muito, vai colher muito. Mas a gente tem que fazer não barganhando com o Senhor, mas sim entendendo que, Senhor, eu vou plantar aqui esse relacionamento com o Senhor, porque eu necessito. A minha vida espiritual necessita. E não porque eu quero que o Senhor me dê alguma coisa. Querer todo mundo quer. A gente não vai ser hipócrita. Todo mundo tem uma área na vida que o Senhor precisa tirar e botar algo. Todo mundo tem, ninguém está 100% resolvido. Mas quando a gente tira um pouco o foco do mundo físico e coloca o foco no mundo espiritual, e quando a gente está mergulhando no espiritual, o Senhor está ajustando o mundo físico. O Senhor está colocando tudo ali em seu devido lugar. Mas às vezes a gente nem percebe, porque a gente não está com o coração descansado no Senhor. Está focado nas preocupações, está como Marta. Aí quando vê o cenário, diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sequer deu ouvido para tentar dizer, olha, Jesus chegou mesmo morto, eu sei que Jesus vai fazer alguma coisa. Ela já condenou que Jesus chegou lá, mas não ia adiantar nada porque o irmão dela estava morto. Você pode até olhar o cenário e achar que não tem nem mais jeito, que Jesus não pode fazer mais nada, mas é dentro deste cenário que o Senhor trabalha. É nesse momento, irmãos, que a gente diz que não tem mais jeito que o Senhor opera. Sabe por quê? A gente não tem mais fichas para apostar. A gente não tem mais. Eu já fiz de tudo. Aí sim a gente consegue descansar. Porque quando a gente tem um cartão para passar, para resolver, e quando a gente tem um contato, eu consigo ligar e fazer, a gente vai tentando, porque nós somos seres humanos. Nós gostamos do imediato. A gente não gosta dos Salmos 40, dos querer com paciência. A gente gosta do choro do uma noite alegria, veio pela manhã. Glória a Deus! Mas os Salmos 40 é necessário, irmãos. É necessário a gente botar 2 casinhas, acomodar o nosso coração, deitar no colo do Senhor e aguardar o que Ele tem para fazer. É só desacelerar um pouco. Desacelerar um pouco que a gente consegue ver as mãos do Senhor nos mínimos detalhes. Com pouco ou com muita força. Você nem de força precisa. É só fazer como o Paulo. Paulo ele estava ali relutando porque ele disse que na carne o inimigo esbofetava ele por conta disso. O Senhor disse, olha Paulo, a minha graça te basta. A gente sempre vai ter algo, irmãos, que vai nos incomodar. Mas a graça do Senhor
necessidade, porque Deus ama que dá com alegria. A gente pode ouvir essa palavra e pensar, né? Quem está falando de dízimo, de oferta? Irmãos, a palavra do Senhor ela vai se correlacionar a todas as áreas de nossas vidas. A gente pode englobar tudo nesse pequeno versículo. O Senhor gosta daquele que dá com alegria. Você está chorando, você está ali, ó. Tem um salmo que fala, chorando, levando os seus bois, mas você está prosseguindo. Você está ali chorando, está doendo, está sangrando, mas você entende que essa luta, o seu Senhor, no tempo dele, ele vai solucionar. Você entende que o processo, o Senhor, ele vai fazer. No momento está doendo, dói, mas até no meio da dor a gente tem uma certeza que ele está comigo, porque ele disse que não vai me desamparar. Ele disse que deixaria o Consolador aqui comigo. Então eu sei que eu não estou só. Irmãos, todo mundo passa por dores, por lutas, por provas. A diferença é que onde que nós vamos estar firmados nestes momentos? Porque se eu não estiver firmada sobre a rocha, a angústia, a perseguição vai abafar a palavra, vai abafar a minha fé e eu vou esmorecer. Mas ainda, irmãos, quando a gente chega naquele momento e quando a gente diz, Senhor, eu já clamei, eu já esperei, eu não vejo mudança no cenário, eu já cansei. Eu acho que eu estou até incrédula, mas nos seus pés eu não largo. Mas de Jesus eu não largo. O Senhor está vendo ali, ó, que você mesmo com pouca força, você não quer descer ao Egito para buscar ajuda. O Senhor me contempla quando a gente já está desanimado, desgastado, destruído, mas não quer sair do pé do mestre, porque está ruim com ele, imagine sem ele. Melhor é você ter um abrigo. Nada melhor, irmãos, no momento da luta é você ter com quem contar. E não é o irmão, não é o amigo, não é o homem, é o Espírito Santo, é o Consolador que está ali quando você deita, você está chorando, está sofrendo. Quando você menos espera, você pega no sono, tem uma noite revigorada e acorda pronta para apanhar de novo, mas foi alimentada pelo Espírito Santo. Irmãos, que nós devemos fazer não por tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama o que dá com alegria. Está vindo com propósito de oração? Não venha porque a liderança botou e você tem que vir amarrado, porque desculpa, não vai nem adiantar você ter vindo. Irmão, quando eu não estou bem, eu digo, gente, eu não invento desculpa. Eu fico com vergonha de falar do grupo, de ter que avisar, né? Se eu não falei nada, é porque eu não fui, porque eu não quis ir e pronto. Eu fico com vergonha de falar, mas eu já declarei. Se eu não avisar, é por algum motivo que eu não quis. Não é porque eu estava doente, não é porque eu estava sentindo dor, é porque eu não quis. E se eu fosse, só ia bater o meu ponto, a liderança também que eu estava ali em pé na posição. Mas no meu querer, eu não queria estar. Então, quando eu não estou bem, eu não vou e não vou. Sabe por que eu entendo que se eu for daquele jeito, só vou estar indo para cumprir, vou mostrar o homem, ó. Eu não faltei hoje não, viu, pastor? Eu estou aqui, viu, na posição, tem que estar. Eu só vou estar indo para bater um ponto para o homem. Mas a minha alma não vai estar nem lá, eu não vou nem prestar um culto racional, eu só vou trazer um peso para o culto. Então, irmãos, está no propósito? Vem com alegria. Já vem com a palavra no coração. Eu vou plantar e eu sei que eu vou colher no tempo certo. Eu não sei quando é. Não vai ser imediato, vai ser um investimento a longo prazo. Quando a gente coloca o dinheiro na poupança para render, no dia seguinte já vai estar lá rendendo 100 mil, para estar rendendo 5% do CDI, mas tem que ter um bom tempo para que venha ter a multiplicação. Tudo a gente espera. Mas quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor, se o Senhor não fizer de imediato, Deus não me ama. Eu sou rejeitado, eu sou excluído, o Senhor honra todo mundo, menos a mim. Aí o inimigo aproveita a fragilidade e coloca aí, você esquecida, você está abandonada. Cadê o seu Deus? Usa até o de próprio em casa. Cadê o seu Deus? Tem uma irmã que falou, irmã, que nada, tudo que acontece na minha casa, essa menina abre a boca para dizer, cadê o meu Deus? Calma, irmã, relaxa. No tempo do Senhor, até ela vai ter que reconhecer que é Deus na sua vida. No tempo do Senhor, ela vai ter que reconhecer que através da sua oração, o Senhor deu escape a ela. Porque o inimigo usa até os livros de casa para tentar enfraquecer. E esses são o que ele mais usa, porque é de onde a gente espera uma palavra de apoio. É de onde a gente espera, olha, não fique assim.
Quando chega o momento do Senhor, o tempo pode passar, mas Ele não esquece não. Ele vai lá, como foi o nome daquele rapaz, acho que filho de alguém que Davi foi lá, acho que foi o filho de Jonas, que tinha as pernas quebradas, Mefibosete. No momento certo, o Senhor usou alguém para ir lá em Lodebar, onde ele estava esquecido, com as pernas quebradas e ninguém lembrava. No momento certo, o Senhor lembrou dele. Vai lá, meu servo está lá. E colocou ele aonde? Na mesa do rei. Devolveu tudo que era dos pais dele. Ele teve a honra, mas chegou um momento que ele estava esquecido. Mas a honra veio ou não veio? Veio. A gente acha, irmãos, que estamos esquecidos. O inimigo tenta até lançar essa semente, mas desconstrua. Você não está esquecido, você não está abandonado. Simplesmente é que não é o tempo do Senhor. E o que você tem que fazer é descansar e aproveitar, lançar o pão sobre as águas. O momento é agora, irmãos. Irmãos, os dias têm se passado, a gente só vê as coisas estreitar. E o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E no hoje, o que é que nós podemos fazer? É lançar, irmãos, o pão sobre as águas. Está no propósito de 12 dias, venha no propósito de 12 dias. Quando terminar, bote mais 12, bote mais 20, bote 3 meses, mas continua buscando a face do Senhor. Porque o resultado dessa busca vai ser muito útil no momento certo. O que você tem plantando, buscando em oração, não vai ser em vão. Mas não vem barganhando, não. Vem ali para aprender com o mestre. Aquele povo não foi atrás de Jesus para ter o de comer, não. É porque Jesus não tinha um minuto de paz, porque o povo sabia que onde tinha Jesus ia ter conversa boa. Onde tinha Jesus ia ter instrução boa. Foram descansar e o povo foi o quê? Foi atrás. Aí Jesus fala o quê? Eu vou ter que trabalhar. Vou trabalhar. E toma de ensinar o povo por parábolas. Toma de trazer ensinamento. Irmãos, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Hoje a gente tem que aquele povo, ele não tinha acesso. Então Jesus era um caminho que eles encontraram para poder aprender. Mas hoje nós temos aqui a palavra. Hoje a gente não precisa ficar preso dentro do templo. É necessário nós congregarmos. É super necessário. Hoje em dia está sendo introduzido aí que você para ser crente não precisa sair da igreja, você precisa sim. Precisa sim, porque eu tenho certeza que a oração que você consegue fazer aqui para esvaziar sua mente, você não faz na sua casa. É menino chorando, é cachorro latindo, é o vizinho com o som alto. Minha mãe, cadê isso? Minha mãe, cadê aquilo? O rolo já subiu. Mas aqui, demora um pouco, eu falo por mim. Quando eu vou para o joelho, demora um pouco ainda para eu desconectar. Senhor Jesus, me ajuda, me ajuda. Mas chegou a hora que a gente se conecta. E se tivesse em casa, a gente ia conseguir se conectar. Não foi. Irmãos, quando eu morava com meus pais, no momento que eu consegui orar de verdade, era de madrugada. Porque casa cheia de gente, casa grande. Não dá, irmãos. Tem que congregar sim, tem que buscar a face do Senhor sim. Vai para a igreja sim. Porque o que você não consegue buscar em casa, aqui você recebe mastigado. Você anota para buscar em casa depois para confirmar. Mas tem que estar congregando, tem que estar buscando a face do Senhor para poder estar alimentando o espiritual. Porque quando tiver a guerra entre a carne e o espírito, vai vencer o que estiver mais fortalecido. E aí você reflete na sua vida o que está mais fortalecido, é a carne ou o espírito? Se tiver uma necessidade aqui agora, uma briga espiritual, e aí, quem é que vai vencer na sua vida? É o espiritual ou vai ser o carnal? O que estiver mais alimentado é o que vai vencer. E é por isso que nós precisamos estar firmes e constantes, buscando o tempo todo a face do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, são os principados e as potestades. E Ele também conhece as nossas fragilidades. Ele sabe quando a carne não é estremecida. Rapaz, eu lancei aquilo ali, eu vi que ela se balançou. Eu vou lançar de novo, quero ver se ela vai aguentar. O inimigo é assim. Aí você tem que fingir até que não balançou a carne, irmão. Tem que perder, meu Deus, me ajuda. Tem que enganar o inimigo. Porque a palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o inimigo, que ele fugirá de vós. Você tem que resistir a ele, porque ele está em retirada. Ainda que por dentro o interior esteja ali fragilizado, mas o exterior você tem que botar a bolsa mesmo para o diabo sair. E não é de qualquer jeito, não. Essa semana, irmão, está sendo uma batalha
já tinha avisado, já me alertado, gente, olha, vai descer, vocês vigiam, vocês dizem. Então, tudo bem, só que a gente acha que vai ser em qualquer situação, menos na situação que acontece. Quando foi, acho que foi dia 2, do nada, irmãos, eu tive um pesadelo, acordei, mas eu tinha uma tonelada em cima do meu peito. Cadê ar para respirar? Primeiro que eu tive um pesadelo, e no pesadelo eu falei, Senhor, estou te esperando, eu sei que Jesus vai vir, mas cadê o Senhor para resolver o cenário? Duvidei, irmãos. No sonho eu tive dúvida, e foi o suficiente para o inimigo se materializar. Irmãos, eu nunca tive uma crise de ansiedade na minha vida. Eu fui parar na emergência, eu tomei até diazepam. Falei, gente, aconteceu isso e isso, que a liderança falando, gente, a gente tem que vigiar. Eu não estava conseguindo jejuar na semana que aconteceu. Irmão, sabe quando você jejua? Fiquei abstinência do alimento, mas eu falei, Senhor, esse jejum não está do jeito que tem que ser. Eu não sei o que é que está havendo um bloqueio, mas eu não persisti. O meu erro foi não ter persistido, mesmo eu vendo que eu não estava dando o meu melhor no jejum. Porque quando a gente vai para o jejum, não é só você ficar sem comer, é você se entregar para o Senhor, é você entregar aquele momento para Ele. E em vez de eu persistir, irmãos, o inimigo achou uma brecha. 2 dias da patinha. Eu falei, olha, aqui você não vem mais não. E tome de culto, e tome de oração, porque a gente tem que resistir a Ele. E eu entrei, irmãos, que no sonho eu falei, Jesus, cadê o Senhor que não chegou aqui ainda? E quando eu acordei, eu vi a Marta. Irmãos, uma batalha espiritual tão pesada, mas tudo isso é para te dizer que o inimigo, ele veio e conhece as nossas fragilidades. E quem tem que tomar uma posição somos nós. Porque se a gente dá uma brechinha, e tem gente que acha que brecha para o inimigo é quando você faz algo que vai escandalizar, mas não é. Uma pequena brecha que você deixa ali, olha, ele passa. E ele faz um estrago muito grande. E é por isso que quando terminar, você tem que permanecer. E se você estava vindo, não estava vindo do jeito certo, agora é hora de você se endireitar. Se hoje você veio empurrado, amanhã você vai vir a todo vigor, buscando a face do Senhor. E não é só aqui. Buscou aqui, busca em casa também. Porque agora é a hora da gente estar ali, ó, irmãos. Botando, carregando os nossos bolos, colocando as nossas sementes. Para que no tempo certo a gente venha a recolher. Para que no tempo certo nós venhamos nos tornar uma árvore frutífera. Uma árvore que dá bons frutos. Porque o coração, o solo bom que recebe a boa semente, dá frutos. Mateus 13. Se eu não me engano, 19 a 23. Dá por 1, por 100, por 30. Aí ocorre a multiplicação. Mas para ocorrer a multiplicação tem que estar firmado. Para ocorrer a multiplicação eu tenho que ter algo para multiplicar. Porque o zero não vai multiplicar por nada. E a palavra do Senhor ele fala que Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre tudo, toda a suficiência, superabundez e toda boa obra. E aí a gente pula para o versículo 10. Ora, aquele que dá a semente e ao que semeia pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça, para que tudo enriqueçais toda a beneficência a qual faz por nós, que se dê graças a Deus. Vamos semear na vinha do Senhor. Vamos semear porque o Senhor diz, olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Não estamos contando com quantidade, mas nos dias de hoje, o que nós temos visto acontecer, as casas do Senhor eram para estar lotadas de almas arrependidas. Olha, estou vendo as coisas acontecer, o jeito vai ser se lançar os pés de Jesus, mas a gente não está vendo isso acontecer. Porque o Deus deste século, o Deus com D minúsculo, tem cegado o entendimento de muitos, tem colocado a incredulidade no coração. Há pouco mais de 15 dias, quase um mês atrás, a gente estava no evangelismo lá. Terminou o evangelismo, a bala comeu, irmãos. Terminou o evangelismo, a polícia chegou com tudo. E foi a mão de Deus que não teve uma chacina, porque não adiantou câmera, não adiantou Wi-Fi, não adiantou nada. A bala chegou com tudo. E quem foi evangelizado e endureceu o coração foi mudado. Mas o Senhor estava ali. Ele não precisou nem levantar do banco que estava sentado.
será que deu tempo do arrependimento? Só foi o evangelismo acabar que o pau quebrou. E ele faleceu. E aí a gente vê os que estavam, que ficaram para contar a história. A gente acha que vai o quê? Se render, né? Não aconteceu isso. O povo da igreja estava ali, revelou. Irmãos, Deus usou, Deus falou, derramamento de sangue, morte antes do evangelismo, uma pastoramento da igreja. O inimigo está aprontando, o inimigo vai trazer derramamento, mas eu não sei, é o Deus deste século, o Deus minúsculo, que cega o entendimento do povo, põe a cegueira espiritual, porque o povo está ali, está ouvindo, mas não está ouvindo a voz do Senhor, e tem perecido. E as pessoas, às vezes, quando acontecer, não se lançam, não. Parece que acham que estão se sentindo imbatíveis, mas não reconhecem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Isso aqui é para estar cheio, não para prestigiar quem está ministrando, quem está organizando, não. É pela necessidade da humanidade. Aqui a gente não está falando do religioso, não. A gente está falando de uma necessidade de todo ser humano. Pelo que a gente vê acontecer, irmãos, a única solução é Cristo. Mas as pessoas têm endurecido o coração. E às vezes pessoas que estão até dentro da casa do Senhor endurecem o coração por tão pouca coisa. É algum desentendimento que teve, está ali com o coração endurecido. Não vai adiantar nada ter plantado tanto, aí Jesus volta a estar de birra com o irmão, e aí? Vai adiantar? Vai adiantar ter 20, 30, 40 anos de evangelho? E ficou por uma besteira, por conta de um perdão que não foi liberado, e ficou por conta de uma briga que não foi bem resolvida, não teve um diálogo, não teve uma conversa, ficou porque não se arrependeu do que fez, é porque Deus sabe. Irmãos, vamos quebrantar o nosso coração perante ao Senhor e entender, a obra não necessita da gente, mas nós necessitamos da obra, porque a fé sem a obra é morta. E nós precisamos estar o tempo todo como soldados. O soldado, ele não fica desatento. Ele fica bem equipado e preparado para todo e qualquer combate. E nós precisamos tomar essa posição. E além de tomar a posição de soldados, nós precisamos estar descendo, buscando a face do Senhor, semeando. Está doendo, está apertando, mas vá semeando. E regue ainda o que você está mandando com as suas lágrimas, que aí fica mais gostoso. Porque quando a gente sobe, a gente chora, irmãos, até na tristeza a gente tem um vigor, porque a gente sabe que essas lágrimas que caem nos nossos olhos, o Senhor colhe. E no tempo certo o Senhor vai trazer o alívio, o conforto para a nossa alma. Então, chorando, vá caminhando, regue o que você tem contado com as suas lágrimas. Porque o Senhor, ele não vai desprezar. Mas a gente tem que entender que para ocorrer a multiplicação tem que ter o fruto. Para ter o fruto tem que ter a semente. E se a gente não plantar a semente, não vai dar fruto. Então agora é a hora de plantar. O momento de plantar é agora. E que a gente não vai ficar preso esperando a ordenança, não. Plante aqui, plante lá. Quando chegar, plante de novo. Está no prato, planta a semente. Aguça o seu relacionamento com o Senhor. Porque pode ter certeza, do que você tem plantado, o Senhor não vai desprezar. E cada gotinha que você tem regado a semente, no tempo certo vai dar bons frutos. E você vai ver como teve resultado. Está tendo resultado. Agora eu estou vendo que as minhas lágrimas não foram derramadas em vão. Agora eu estou vendo, porque a gente tem que crer, se ver, né? Mas às vezes a gente tem igual também. Tudo bem, o Senhor sabe. Tem que a fé se ver. Porque às vezes a gente for plantar esperando, irmãos, a gente vai ficar ansioso e a gente não vai nem conseguir desfrutar de dar paz de estar plantando. Porque a gente já está visando o resultado. Mas é pacientemente, não ansiosos por coisa alguma. Descansa o coração no Senhor. Pelo tempo certo, a semente que você tem plantado, você está regando. O fruto que vai dar vai ser ele. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar, porque o resultado vai dar bom. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem resultado positivo. Amém? Se você quer essa palavra, glorifica, exalta o nome do Senhor. E